Já tenho a grana para comprar meu AP, mas me disseram que se eu investisse e continuasse no aluguel seria mais rentável. Normalmente os economistas dizem que é melhor viver de aluguel. Você vive de aluguel, Juliana? As simples falas do presidente afetam a inflação. Você investe dinheiro? Já investi, hoje na crise não estou investindo. Tirou tudo, perdeu, né? Eu gastei, né? Muito bem, Autopapo de volta aqui com Juliana Rosa do Grupo Bandeirantes, jornalista de economia. E agora você vai participar do Alta Verdade. Alta Verdade é um quadro em que nós buscamos a verdade, nada mais do que a verdade. Muito bem, a primeira é a seguinte. As simples falas do presidente afetam a inflação. Verdade? Claro, com certeza, porque inflação, assim como qualquer variável econômica, ela é feita de expectativa. Então... Não, do presidente, não do Paulo Guedes. Do presidente. Do presidente também? Claro, é. Porque qualquer coisa que ele fale, por exemplo, essa semana ele fez uma crítica à política de preços da Petrobras. Mesmo que ele não faça nenhuma interferência na companhia, as ações se desvalorizam. Os investidores estrangeiros estão se desfazendo de papéis da Petrobras. O petróleo, o combustível pode ter que subir mais para poder equilibrar a perda de credibilidade da companhia, entende? Então, a questão de falas de autoridades mexem profundamente com a economia. Ele pode até estar blefando, mas mesmo assim alguma coisa vai acontecer. Se você tem o seu dinheiro investido ali em ações da Petrobras, melhor tomar cuidado. Exatamente. Eu não te perguntei, mas você investe dinheiro? Já investi, hoje na crise não estou investindo. Tirou tudo e perdeu, né? Eu gastei, né? Porque meu marido trabalha na área de entretenimento, com tudo fechado, então a gente teve que segurar. Entendi. Netflix, HBO Max, assinou, né? Entretenimento. Muito bem. Posso ficar rico investido só na poupança? Olha, é difícil, porque a poupança rende menos do que a inflação, né? Então, na prática, você está perdendo dinheiro. Num ano, por exemplo, se a inflação for 10% e a poupança render 6,5%, você vai gastar mais para poder gastar com os reajustes de aluguel, de alimento, né? E o seu dinheiro não vai dar nem para cobrir o que os preços aumentarem. Então, tem que ser rico já, né? Então, porque aí o seu dinheiro está rendendo bastante, porque você já botou 1 milhão ali na poupança, aí realmente, aí é 100 mil por mês, um bom rendimento, né? Porque na prática, na verdade, não compensa, né? Porque se você faz a conta certinha da inflação, você tem que... seus investimentos têm que crescer mais do que você aumenta de gasto. Então, você tem que retirar sempre o que você gasta com a inflação. É verdade. Se os seus gastos aumentam 10%, você tem que ter rendimentos que sejam maiores do que isso, porque senão na prática você está diminuindo seu bolo, né? Nem aquelas que usam o CDI também para dar uma engordada no rendimento, nem essas são boas. Se você conseguir acompanhar pelo menos a inflação, por exemplo, a Selic, por exemplo, a inflação, você tem que fazer a conta para ver se está valendo a pena. Muito bem, muito bem. Já tenho a grana para comprar meu AP, mas me disseram que se eu investisse e continuasse no aluguel seria mais rentável. Verdade? Olha, isso aí também é... Você sabe que na ponta do lápis, normalmente os economistas dizem que é melhor viver de aluguel. Porque você tem uma... Você vive de aluguel, Juliana? Eu vivo de aluguel, mas eu tenho vontade de comprar a casa própria. É esse ponto que eu ia chegar. Porque eu acho que a casa própria é um desejo. Não sei se da minha geração, deve ser a sua também. O pessoal mais jovem não quer ter carro, né? Não quer ter uma coisa física, um imóvel, eles querem ter liberdade e o dinheiro te dá essa liberdade. Se quer investir em imóvel, você pode investir num fundo imobiliário, onde várias pessoas compram, entre aspas, são sócias daquele prédio, por exemplo, e se você quer viver em qualquer lugar do mundo, você pode ir se mudando, ou precisar daquele dinheiro, se tira rapidamente. Um imóvel, você tem uma dificuldade maior em vender o imóvel, né? Dependendo da região ou do momento, você pode estar precisando do dinheiro. Tem depreciação também, né? Tem depreciação. Então, assim, normalmente as contas que os economistas fazem mostram que vale mais a pena viver de aluguel e colocar aquele dinheiro, ao invés de comprar o imóvel, fazer ele render
com outros tipos de investimentos. Então né? nós somos cringe? Tipo nós cringe, queremos apartamento próprio, nós somos cringe, então. Eu queria, porque eu acho que a minha casa, eu tenho vontade de botar ela do meu jeito, de ter aquele canto, mas eu acho que vai muito da personalidade também da pessoa. Não sei se é geracional, né? Mas tem gente que gosta de estar sempre se mudando, né? De estar cada hora num lugar. Eu gosto de ter meu cantinho, país, minha né? cara. Tem gente que gosta disso, né? Exatamente. A guerra na Ucrânia estourou e o dólar voltou a subir. Coincidência? O dólar é a moeda forte, né? Então, em momentos de estresse, de incerteza, todo mundo corre para o dólar, para o ouro, corre para ativos que são considerados seguros. Então, normalmente, em momentos de estresse, países emergentes que têm mais riscos, eles perdem. Agora, a gente está vivendo uma coisa interessante, né? O dólar chegou a cair no meio da guerra. Eu ia falar isso. A gente está aqui hoje no dia 10 de março gravando. Quando eu preparei essa pauta, o dólar deu uma... Mas agora parece que ele voltou a... E agora ele está com menos de R$5. Eu não sei se quando essa entrevista for ao ar, a gente vai estar com esse mesmo cenário, mas é curioso isso, né? É curioso, porque o Brasil, normalmente, quando a gente tem um movimento de commodities em alta, que é petróleo, minério de ferro, soja, que são matérias-primas que nós brasileiros, né, aqui no Brasil, somos beneficiados por isso. Então, quando a gente vende muito isso é muito valorizado, normalmente o dólar cai, porque a nossa moeda se valoriza, né? Só que no ano passado, mesmo com as commodities em alta, o dólar subia. E esse ano voltou a acontecer algo que é natural. As commodities estão em alta, a nossa moeda está valorizada, então o dólar cai. Porque está entrando muito fluxo estrangeiro no Brasil, porque os gringos estão olhando aqui para o Brasil falando assim, opa, está valendo a pena investir na Bolsa Brasileira, que caiu muito ano passado, tem ação barata de empresa boa, e então vamos para lá. Então os gringos estão vindo, tem muito dólar no Brasil e o juro está alto no Brasil. Aliás, para eles qualquer coisa nesse momento é barata. Né? Pois é, renda fixa também, eles estão vindo para renda fixa. Então o dólar está caindo nesse momento, o que é normal. Agora, se vai durar, a gente não sabe, porque ano passado aconteceu o inverso, né? Mesmo com as commodities em alta, o dólar estava em alta também, porque a gente teve risco institucional, a gente tinha risco fiscal, a gente tinha um monte de riscos que faziam o Brasil perder duas vezes com inflação. Por isso que a inflação foi tão alta, né? Porque normalmente uma coisa meio que compensa a outra. Você sobe o petróleo, mas você cai o dólar, você consegue equilibrar os preços. Mas se sobe o petróleo e sobe o dólar, você tem o dobro de inflação. Você tem duas vezes o movimento de aumento de inflação. Ficamos nesse descontrole que nós estamos, inclusive com o preço do combustível, preço do gás e por aí vai, o aluguel também. E a gente não sabe se esse dólar vai ficar baixinho esse ano, né? Será que não? Porque tem eleição, tem muito risco, incerteza em relação ao futuro, então pode ser que em algum momento o dólar volte a subir de novo. Não vai ficar em 80 de novo? Assim, os empregados domésticos não vão poder voltar a ir para Miami? Não vão poder ir para Disney. E a última, 2022, será um ano melhor para a economia? Eu acho que você meio que já respondeu nessa pergunta aí no finalzinho que você estava falando, né? Mas quer discorrer mais sobre? Vai ser melhor ou não? O ano de 2022 é um ano que já tinha uma expectativa de economia muito parada, porque era o ano de arrumar a questão inflacionária. E com a inflação tão alta em 2021, era necessário puxar essa inflação para baixo, né? Então o ano de 2022 já seria um ano de um cenário de estagnação mesmo econômica, porque exigiria aumento de juros para poder com isso reduzir consumo e baixar a inflação, para a gente poder novamente voltar a crescer em 2023. Então isso já estava meio que dado. Havia até uma discussão, né, se fazia sentido aumentar juro, porque a economia já estava tão parada. Mas entre essa dicotomia entre crescimento e inflação, os economistas dizem que a inflação é sempre muito pior, principalmente para o mais pobre, quando você imagina o que é pior, é juros ou é inflação? A inflação bate primeiro no mais pobre, né? Então é importante não deixar a inflação subir demais. Então a gente já teria um ano de arrumação de casa para depois, só em 2023, voltar a crescer. E com essa guerra... Independente do presidente, né? Independente do presidente, se fizer o dever de casa, as boas pautas econômicas, claro. Independente do presidente, se a pauta econômica for boa, né? Entendi. Mas para esse ano a gente pode até ter recessão, né? O quadro pode ser pior, porque a inflação com a guerra já vai ser maior.
A gente não sabe quão maior vai ser, mas a gente já tem aumento de combustível, aumento de alimentos, isso já está dado. Agora, o quanto que ainda pode crescer, a gente não sabe. Ou seja, é um cenário de mais inflação, mais juros e menos crescimento. Depois de uma pandemia vir uma guerra, é muito cruel isso, né? A economia brasileira, ela já vinha crescendo há muitos anos, muito pouco, abaixo de países emergentes. Então, a gente precisa não só estar pronto para esses momentos de exceção, que sempre vão existir, né? A gente não tem como saber o que vai existir, mas a gente está sempre, parece, com aquele cobertor curto, né? A gente está sempre faltando dinheiro, quebrando cofrinho. É isso mesmo. Então, a gente precisa estar preparado para esses momentos de dificuldade, né? A gente está sempre apagando incêndio, né? Então, a gente espera que nesse ano eleitoral, eu estou muito feliz de poder participar lá na Band ativamente desse debate eleitoral e que a gente possa trazer pautas consistentes, de caminhos para que a gente possa ter um crescimento sustentável com redução de desigualdades, que é o que a gente quer para o Brasil. Tem caminhos para isso, né? Basta a gente escolher. Houve um amém? Né? A pauta certa, amém. E poder levar a economia, né, de uma forma acessível, eu estou muito empolgada, porque TV aberta, normalmente fazia TV fechada. TV aberta é um público muito grande. E você poder levar o conhecimento que eu falo, a educação, para muita gente é uma satisfação tremenda. Assim, eu estou muito feliz de poder ter um alcance hoje grande, né? Na Band eu faço TV aberta, TV fechada, rádio, internet. Então, Terra Viva também? Tá falando do preço da arroba do boi? O preço da arroba ainda não. Mas é muito gostoso, né? Você ter uma amplitude de cobertura. E eu estou num momento de muita alegria de poder levar a informação econômica, a educação econômica para mais gente e com a esperança de contribuir para uma boa escolha para o futuro do país. Muito bom. É isso mesmo. Juliana, muito obrigado pelo papo, obrigado por me ensinar também taxa Selic, essas coisas. Obrigada aí pelo carinho, também pelo interesse, é muito bom poder falar. Juliana Rosa, gente, valeu!